todas, para todos. Queria dar as boas-vindas a vocês a mais uma atividade do Direitos Humanos em Debate na Faculdade de Educação. Hoje a gente tem a discussão de relações étnico-raciais, gênero e sexualidade em direitos humanos, com a presença da professora Meg Rayara Gomes de Oliveira. Logo em seguida, a coordenação dessa mesa, hoje, da professora Gladys e da Rita Camilozolão, fazem as demais apresentações. Eu queria começar, só rapidamente, trazendo duas referências dessa semana e que eu acho que representam um pouco dessa luta pelos direitos humanos, pela inclusão de todas as pessoas. Primeiro, pela Parada Livre de Porto Alegre, que aconteceu no domingo passado, organizado pelo Nuances. Hoje eu estou com um dos adesivos da Parada Gay, e ela é uma das primeiras que acontece após a nossa última eleição presidencial, e já enfrentando o problema da falta de apoio, especialmente da falta de apoio público, da perda de patrocínios. E ela aconteceu na nossa cidade pelo apoio das pessoas individualmente, contribuindo com a organização do evento, e também com o apoio de pequenos empresários de Porto Alegre, que doaram parte do sanduíche que estava sendo vendido, da bebida que estava sendo vendida, contribuindo para que essa parada acontecesse. Então, esse é um símbolo de que a gente continua unido e vai continuar fazendo com que essas lutas permaneçam. Teremos mais dificuldades, sem dúvida, mas a gente sabe lutar, porque esse é o nosso cotidiano. Queria também trazer uma segunda referência para o dia de hoje, que diz respeito a essa casa, especialmente. Nessa semana, a Faculdade de Educação teve uma perda de uma das nossas professoras mais queridas, uma das lutadoras dessa universidade pelos processos de inclusão. Se nós temos um pouco de inclusão hoje na nossa universidade, nós também temos de agradecer isso ao processo de luta que a professora Adriana Thoma conduziu há mais de 10 anos no âmbito dessa universidade. E essa semana, com a partida da professora Adriana, nós fechamos essa faculdade. E para minha surpresa, o fechar essa faculdade trouxe uma repercussão muito grande entre as pessoas, porque parece que ela não podia se fechar, parece que o mundo segue e que a gente não tem de parar. E daí, para muitas pessoas, eu escrevi falando um pouco de como eu penso essa faculdade e como eu penso essa faculdade que organiza esse programa de um ano inteiro. E aí eu tentava dizer para as pessoas que a gente entende que, acima de tudo, a FACED é um espaço, tempo, ambiente humano. Nunca podemos ser dominados pela máquina acadêmico-administrativa que insiste em nos transformar em mais uma parte, engrenagem dos sistemas. Para a instituição sistema, somos todos substituíveis. Para a instituição humana, somos únicos, numa caminhada histórica que nos traz a Faculdade de Educação de hoje. Então, é isso. Esse programa faz parte dessa compreensão de uma faculdade humana. Então, que tenhamos um bom evento. Passo direto a palavra às coordenadoras da mesa de hoje, Rita, Gladys. Obrigada, César. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Gladys aqui da FACED
da área de educação infantil, coordenadora do Uniafro, e é um final de tarde privilegiado nessa casa poder parar para discutir direitos humanos e, especialmente nesse 9º encontro, abrir essa discussão pelo viés das relações étnico-raciais, pelo viés do gênero e da sexualidade. Então, é bastante importante, é um motivo de muita, muita alegria neste momento, nesta casa, nós estarmos neste 9º encontro parando, enfim, para refletir. Todos sabem das razões porque eu estou dizendo isso, né? Nós vivemos um momento político muito importante, que vai exigir de todos nós uma ação firme e eficiente de luta pela garantia dos nossos direitos, a manutenção dos direitos conquistados e a ampliação daqueles que nós ainda não conseguimos conquistar. E a gente tem uma caminhada bem grande. Eu não vou me alongar, é uma grande alegria, né? Eu quero chamar a Meg Rayara de Oliveira, professora da Universidade Federal do Paraná, a nossa convidada da tarde de hoje. A professora Meg, para quem não conhece, pesquisa as questões das relações raciais, é autora de um livro, né, Meg, desafiador, né? Então, O Diabo em Forma de Gente, Resistências de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação, da editora Prismas. É uma alegria te ter aqui, já estou de bloquinho e caneta, então, sem demoras, por favor, Rita, me acompanha. A gente quer referir que o professor José Carlos dos Anjos, que seria o nosso, né, outro, não vou chamar de painelista, outro convidado de honra, teve um imprevisto pessoal importante, ele pede desculpas, enfim, mas se tornou impossível de estar aqui com a gente hoje, nesse momento, o que não diminui em nada final de tarde maravilhoso que a gente vai ter. Então, Meg, muito obrigada, bem-vinda e tudo contigo. Bom, pessoal, boa tarde. Como elas já me apresentaram, eu sou a Meg, eu sou de Curitiba. Eu vou fazer assim, eu escolhi trabalhar com arte porque permite que eu faça essa intersecção entre raça e gênero, tá? E assim, vou tentar ser breve para depois sobrar um tempinho para a gente conversar, tá bom? Pode passar, por favor. Essa sou eu, tá? Eu sempre me apresento, eu sempre uso esse slide para explicar algumas coisinhas para algumas pessoas que não estão muito acostumadas com alguns termos que a gente trabalha, né? Então, meu nome é Meg Rayara Gomes de Oliveira, a minha identidade de gênero é travesti, o meu gênero é feminino e a minha orientação sexual é heterossexual, né? Então, quando eu digo que eu sou uma pessoa hétero, tem gente que vem me questionar como assim, você sai com mulher, como é que é esse troço? Quando a pessoa faz essa relação, ela me genitaliza, ela me reduz ao meu órgão genital, ela deduz que eu tenha um órgão genital masculino. Então, a minha identidade de gênero, ela opera dentro de uma lógica, de uma construção de corpo, né, feminino, né? Eu reivindico o direito a um tratamento no gênero feminino, mesmo tendo um órgão genital do sexo masculino. Então, quando a gente problematiza essa questão do binarismo de gênero, né, o corpo travesti é um corpo que questiona essa lógica, né? É um corpo onde esses dois marcadores eles se interseccionam. Então, quando se questiona como que eu vou trabalhar gênero numa sala de aula, como é que eu posso deixar de não trabalhar? Eu sou professora, eu sou travesti, eu não tenho como me furtar desse lugar. Quando a travesti chega na escola e chega como professora, já vem uma série de discursos, né, me circundando e eu tenho que dar conta. Às vezes eu sou super educada, às vezes a Gillette assobia em 3 idiomas diferentes, que eu não tenho preguiça de arrumar confusão, né, para marcar esse lugar enquanto travesti, enquanto pesquisadora, enquanto doutora, eu preciso me reafirmar constantemente. E não peço licença, não.
né? Não é uma ocupação na base do, olha, você pode deixar? Não pode não, porque esse direito eu conquistei e é assim que vai ter que ser, na base da porrada, da voadora, quando for necessário. Então, quando eu digo que eu sou heterossexual, eu não falo isso em tom de vaidade também, não falo isso, olha só como a minha construção, a minha orientação sexual, ela opera dentro de uma norma. Quando a gente coloca limites, também a gente está determinando um espaço também menor, né? Então, essa fluidez da orientação sexual também, eu acho que ela pode ser política, né? Então, quando alguém se coloca, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente está tentando normalizar e estabelecer limites, né? Eu sempre falo que a minha grande frustração é ainda não ter acessado o lugar da pansexualidade, né? Porque uma pessoa pan, quando ela não tem preguiça, meu amor, ela volta para casa sempre com a pele parecendo um pêssego, né? Porque se a cadeira mexer, a gente troca telefone, a gente se enrola, né? Sai para tomar uma cerveja, né? Porque essa possibilidade, ela precisa sim ser colocada como algo palpável, como algo que pode ser muito positivo e não como algo que vai operar numa lógica da inconsistência ou da incerteza ou da dúvida, né? Porque o nosso corpo ele precisa ter essa liberdade, não pode ter uma porteira, né, com cadeado dizendo você vai operar dentro desse lugar. Bom, então esses são mais ou menos as questões que eu trabalho, né? Pode passar, por favor. E eu quero pensar dentro dessa questão da interseccionalidade, né, que é um conceito que essa moça desenvolve, né, aqui em Kimberlé Crenshaw, nos Estados Unidos. Ela é uma jurista, ela é uma advogada, e em 1989 ela desenvolve esse conceito, né, a partir das denúncias de mulheres negras nos Estados Unidos que não eram contratadas por uma empresa multinacional. E essa advogada, ela começa a fazer um mapeamento daquela empresa para poder entender o que está acontecendo. E ela observa que homens negros são contratados por essa empresa. Mulheres brancas são contratadas por essa empresa. Mas por que as mulheres negras não eram contratadas? Qual que era o problema? Ela analisa os currículos dessas mulheres, ela discute, ela conversa com essas mulheres negras, e ela chega à conclusão que a questão é a somatória, né, de interdições. O fato de serem negras e o fato de serem mulheres. É o racismo e o machismo, a misoginia, se somando, se interseccionando, para impedir que essas mulheres fossem contratadas. Então, a partir dessa constatação, ela trabalha com esse conceito interseccional, e é esse o conceito que eu trabalho na minha tese, né? E para poder justificar o uso desse conceito, eu tenho que fazer um trajeto histórico, né, de como esse conceito é construído, né, que ele não emerge na década de 1980. Já durante o regime escravista, as mulheres negras estão fazendo esse debate. Em 1850, a Sojourner Truth, nos Estados Unidos, ela pergunta, né, acaso eu sou uma mulher? Né, e ela vai questionando esse conceito de mulher, não a partir da biologia, mas a partir da sociedade, a partir de uma construção cultural, uma construção sociológica, né, que depois a Simone de Beauvoir, né, vai ficar famosíssima com essa afirmação que não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas ela não faz uma relação com o pensamento de uma mulher negra, ex-escravizada, semi-analfabeta, que era uma pessoa extremamente culta, uma pessoa extremamente articulada politicamente e que já questionava a biologia na construção do conceito de mulher, né? E chamando a atenção que para esse caráter universalizante da categoria mulher, que quando a gente fala mulher, a gente elege um fenótipo, um biotipo, né, uma classe social, uma faixa etária, um perfil de corpo. E para eu colocar outras mulheres nesse lugar, eu preciso de adjetivar essas mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres idosas, mulheres trans, mulheres obesas e assim por diante. Se eu falar só mulher, não essas mulheres estão fora. Eu estou falando de mulher branca, cis, hétero, classe média, jovem, fisicamente perfeita,
Enfim, então a categoria mulher ela é extremamente excludente. Então, por isso que esse conceito interseccional ele vai denunciar os limites quando uma categoria opera numa lógica da universalização. Tá? Por favor. Pessoal, se vocês quiserem me interromper, eu não tenho problema com isso. Tá? Uma outra questão que eu chamo a atenção, né, nós temos muitas pessoas hoje na academia dizendo eu estou adotando uma postura pós-colonial, neocolonial, e eu não sei o que mais, e o caramba quatro. Aí a gente vai olhar a base teórica dessas pessoas, continua sendo a mesma, uma teoria branca, eurocentrada, heteronormatizante, enfim, de novo ali não tem nada a não ser o nome. Para a gente poder mover essas estruturas, a gente precisa olhar para outros lugares. A gente precisa trazer outras pensadoras, outros pensadores para esse lugar. Né? A Yoronke é uma das teóricas que eu tenho trabalhado, ela é nigeriana, e ela faz uma afirmação muito emblemática, que o gênero ele está atrelado ao modelo de família nuclear que emerge do Ocidente. Né? Quando a gente dialoga, né, com alguns segmentos, né, onde a gente vai apontando uma postura LGBTfóbica, por exemplo, entre algumas populações africanas, a gente precisa entender que existe uma imposição cultural, uma imposição do pensamento operando naquelas comunidades. Né? Então, eu trabalho na Universidade Federal do Paraná, já tive alguns atraques com alguns intercambistas africanos, né, por conta de uma postura extremamente machista, extremamente misógina, LGBTfóbica, e eles não conseguem entender que eles estão reproduzindo uma postura racista. Sabe? Então, a gente precisa fazer um debate e pensar o continente africano antes da presença europeia. Não dá para a gente condenar determinadas posturas sem fazer essa problematização. E essa pesquisadora, a Yoronke, ela vai falar das mulheres, dos maridos fêmeas, dos homens honorários que eram mulheres. Ela vai analisar determinadas estruturas familiares onde um homem se casava com outro homem, casava com outra mulher, e esse homem se casava com outras mulheres. Enfim, era uma família estendida, e a questão do gênero não está atrelada nem à orientação sexual, nem à expressão de gênero que ela expressa socialmente. Entre os iorubás, por exemplo, ela vai afirmar que o poder daquele grupo está atrelado à faixa etária. As pessoas mais velhas são as pessoas que detêm o poder, independentemente do gênero. Né? Então, a gente precisa olhar para esses outros lugares, porque quando a gente continua discutindo o gênero a partir do mesmo lugar, a gente não avança. Né? Se a gente olha para uma casa de candomblé, por exemplo, no século XVIII, a gente vai perceber que ali dentro daquele espaço não existe uma conformidade entre os gêneros com a biologia. E a multiplicidade de corpos que circulam dentro dessas casas não está reforçando esse binarismo de gênero que a gente vai encontrar na sociedade atual. Por favor. Bom, e para a gente poder pensar isso, eu trago uma das facetas, né, do racismo, que é a invisibilização. Né? A invisibilização ela não é um resultado da falta de conhecimento, ela é produzida, né? Ela é uma estratégia para reafirmar as hierarquias da forma como elas estão postas hoje. E quando a gente faz um passeio, por exemplo, por uma cidade, e a gente começa a analisar o nome de rua, nome de praça, nome de escola, nome de prédio público, a gente não vai encontrar pessoas negras sendo homenageadas, a gente não vai encontrar pessoas negras sendo lembradas. Né? Não só os conteúdos que a gente estuda na escola, nas universidades, operam nessa lógica da invisibilidade, mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, quem merece ser lembrado e quem pode ser esquecido. Então, a invisibilização ela é muito perversa, porque o simples fato de você não tocar naquele sujeito, ou naquela história, ou naquele fato, faz com que isso caia no esquecimento. Mas se eu elenco um sujeito e começo a fazer um ataque contra aquela pessoa, automaticamente eu promovo um debate no sentido de questionar, mas quem que é esse sujeito? Ele é tão ruim assim? Ele é tão nocivo assim?
sabe? Mas se eu não falo dele, ele vai sendo esquecido de uma forma naturalizada. Então, a invisibilidade, ela é muito cruel, ela é muito eficiente, né, porque eu simplesmente apago. Né? Se eu não toco no assunto, não existe e ponto final. Né? Então, e é isso que eu vou tentar fazer aqui, é questionar, problematizar a invisibilização de alguns corpos, de alguns modelos de corpos, a partir da arte, com esse recorte de gênero também. Por favor. Bom, quando a gente pensa no continente africano, né, a ideia que se vem para a gente na escola, principalmente, é que foi instituído um modelo de tribo, né, a partir de uma visão europeia. E a gente tem que problematizar que nós estamos falando de reinos, nós estamos falando de organizações políticas muito muito consistente, organizações muito organizadas, e que essas pessoas elas não tinham a intenção, por exemplo, de se colocarem como proprietárias de lugar nenhum. Elas existiam, tudo que havia era compartilhado. E essa ideia da posse, da propriedade, vai reforçar esse ideal, né, de África que muitas vezes não nos chega. A gente não consegue discutir porque nos falta informação. Né? Então, aquilo que se constrói coletivamente é distribuído coletivamente. Né? Então, esse modelo de sociedade que algumas comunidades quilombolas tentaram implementar no Brasil, elas foram atacadas de uma forma muito violenta justamente por conta disso. Né? Então, a gente precisa repensar esses alguns conceitos que foram criados pela academia para se referir à população negra. Se eu falo em escravo, por exemplo, eu estou concordando que a pessoa que não tem a figura de quem escraviza. Né? Se eu falo em escravizado, eu coloco a figura do escravizador nesse debate. Né? Se eu concordo, né, com esses conceitos que a sociedade branca criou, eu vou reproduzindo e não problematizo absolutamente nada. Quando eu estava no doutorado, que quase saía faísca constantemente, era só botar o pé na sala que o problema começava a chegar. Sabe? Aí um dia uma aluna, com uma formação em história, ela falou, porque os escravos, e aquilo me incomodou muito. Eu falei, não é escravo, são escravizados, são escravizadas, é um processo. Né? Porque as pessoas não nasceram dessa maneira, elas foram colocadas nessa situação. E se é uma situação, ela pode ser alterada. A professora de uma disciplina obrigatória, que era a orientadora dessa menina, surtou na sala de aula, mas virou o capeta de 4 cores diferentes. E ela esmurrava a mesa. Eu já falei para vocês que não existe esse conceito de escravizado. O conceito é escravo, é escravo, é escravo. Esse é um conceito da história. Bom, como eu não tenho preguiça, como Madame Satã mora nesse corpo, né, eu falei, então tá bom, meu amor, pode fazer o carnaval que quiser, porque isso não vai alterar o meu posicionamento. E eu falei para ela, eu respeito o seu ponto de vista, agora, é uma escolha, não é somente uma escolha teórica, é uma escolha política. Né? O impacto que isso causa na vida de uma criança, negra principalmente, é muito grande. Ela precisa ser informada que havia uma pessoa branca fazendo com que ela fosse colocada naquela condição, naquela situação. E se eu opero na lógica do escravo, eu retiro essa figura, eu retiro o sujeito que oprime. E quem que se beneficia com isso? Né? Então, e foi um pega para capar do tamanho do mundo. Passado alguns dias, aí vem outra encrenca, né, que eu trabalhei com Foucault, né, aqui na tese, e eu trabalhei com 2 dispositivos, dispositivo de sexualidade e dispositivo de racialidade. E aí, um belo dia, essa mulher também teve outro ataque na aula, e começou a espancar a mesa, dizendo que ela odiava Foucault. Eu falei, meu amor, sabe, tá, e daí? Né, que você quer que eu faça? Né, que eu te convença que Foucault é um teórico potente, tem limites, e eu também critico Foucault, não é porque foi o teórico que eu usei na tese que ele é perfeito. É uma bicha branca, europeia, que escreve de uma forma extremamente datada também, não entende porra nenhuma de racismo, confunde etnocentrismo com racismo, e a gente está ali para problematizar. Agora, não é por isso que eu vou entrar nessa loucura e achar que eu vou permitir ser avaliada a partir de um olhar totalmente tendencioso. E aí a última, né, para fechar o ciclo de fofocas acadêmicas aqui, né, um belo dia eu estou apresentando o meu trajeto da pesquisa. E eu afirmo categoricamente e não recuo nessa afirmação. Eu trabalhei com bicha preta, então trabalhei com homofobia e racismo.
E eu afirmo, eu parto do pressuposto que a escola, a instituição escola, é racista e homofóbica. E eu não estou insinuando, eu estou fazendo uma afirmação. E afirmo, bato o pé, afio a gilete na sola do sapato e estou... Aí foi, apresentei todo o meu trajeto da pesquisa. Aí, quando termina a minha apresentação, ela olha para mim assim, tá, se a escola é racista e homofóbica, como é que você explica a sua presença aqui no doutorado? Eu falei, ô, meu pai, Exu, dá-me paciência, eu vou dar 2 voltas no quarteirão, vou respirar um pouco, tomo 2 cervejas de R$5, depois eu volto para responder. Sabe? Aí a pessoa trabalha na universidade há mais de 30 anos, é a primeira vez na vida dela que tem uma travesti preta fazendo doutorado e ela quer atribuir o nosso fracasso a nós mesmas. Sabe? Aí eu falei, não vou ficar perdendo meu tempo para explicar o óbvio. Né? Eu só perguntei para ela, para quantas pessoas como eu a senhora já deu aula na sua vida? Né? Na graduação, no mestrado, no doutorado. Né? Quantas pessoas como eu são suas colegas de departamento na universidade? Hoje ela pode falar que tem eu, né? Porque a gente hoje é colega de departamento, linda e maravilhosa. Né? Pode passar. Enfim, então, quando a gente pensa no continente africano, aí eu vou fazer já um recorte sobre a arte, né, existe ainda um pensamento, né, que associa as populações africanas a uma selvageria. Essa obra, esse livro do Steve Bloom, é de 2008. E é exatamente dessa maneira que essas imagens aparecem no livro dele. Uma criança, né, um menininho da etnia... Ai, gente, agora esqueci a etnia. Meu Deus do céu, aqueles meninos que pulam bastante. Gente, aqueles homens belíssimos, que eles pulam para conquistar as namoradas. Meu Deus do céu. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Essa primeira imagem, ele coloca um lêmure numa posição similar à dessa criança. Ele estabelece um vínculo direto entre essa criança e esse bicho. E, na sequência, aquela criança negra que está passando por um ritual de iniciação, em que as mulheres do grupo estão dando um banho de lama nessa criança. Esse fotógrafo compara com um elefante que está também tomando um banho de lama. De uma forma extremamente vulgar, leviana, sem fazer nenhum tipo de interpretação do que está acontecendo. O texto dele é totalmente omisso. Ele vai lá, ele olha e ele deduz, ele faz essas relações. A etnia Masai, né? Esse menininho é uma criança Masai. E esse livro eu ganhei de uma aluna minha. E o livro veio todo embrulhado, lindo, maravilhoso, um livro dessa grossura. E quando eu comecei a folhear o livro, eu falei, meu pai Exu, agora como é que eu falo para essa menina que esse livro tem problemas? Mas eu preciso falar. E aí eu fui apontando para ela essas questões. Ela ficou muito chateada. Eu falei, mas você não tem a obrigação de saber. Você foi enganada também. A semana retrasada, eu mostrei essas 2 imagens para minhas alunas da pedagogia. E elas não acharam problema nenhum. Elas não conseguiram perceber a truculência, a violência nessas imagens. E aí a gente vai fazer uma leitura de imagem, a gente vai fazer uma análise do contexto, e aí elas conseguiram perceber como que essa imagem ela é racista. Por isso que a gente precisa constantemente fazer esse debate. O mês de novembro é necessário para a gente? Mas esse debate ele precisa atravessar todos os conteúdos ao longo do ano inteiro. Sabe? A gente não pode achar que um mês dá conta, que uma semana de consciência negra dá conta para a gente resolver isso tudo. E isso precisa ser pautado de uma forma cotidiana para que as pessoas consigam passar por um processo de alfabetização a partir das relações étnico-raciais. Essas obras aqui, né, a primeira obra do lado esquerdo de vocês, ela faz parte de uma série de obras dos escultores acho que não é de Moçambique, gente, agora está me dando um tilt aqui. Mas é uma obra da década de 60. A última a obra da direita é do Picasso, depois eu vou falar um pouquinho dela. Então, é só no final do século XIX que a arte africana começa a ser tratada como obra de arte. Né? Até então, ela era tratada como objetos que emergem de uma mera intuição. Ela não é tratada como resultado de um pensamento organizado, ela não é tratada como resultado de um pensamento lógico, de uma estética pensada, organizada. Não se discute como que esse artista ele precisa dominar algumas tecnologias para fabricar as ferramentas, por exemplo, para chegar nesse resultado.
Eu não posso fazer uma escultura se eu não tenho ferramentas para isso. Eu não posso chegar num resultado estético se eu não conheço aquele material que eu vou trabalhar. E uma outra questão presente na obra de arte tradicional africana é essa questão dessa proximidade com o sagrado. Eu não retiro da natureza aquilo que a natureza não permite. Então, esse artista, além de ser uma pessoa que tem um domínio técnico muito grande, ele também precisa dominar o sagrado. Eu tenho que saber o período que eu posso retirar uma pedra da natureza, o período que eu posso retirar uma madeira, né, em que momento do dia eu posso fazer isso tudo. E se eu domino o fogo, se eu domino os metais, é porque isso também é uma atividade sagrada. E não é qualquer pessoa que pode ser artista. Esse artista ele vai fazer parte de um tronco familiar, né, e esse ensinamento começa desde sempre. Né, não é como a sociedade ocidental vai formando os seus artistas. Então, durante o processo de escravização, a produção artística africana ela foi muito comprometida justamente por conta desse processo de escravizar famílias inteiras. E eu não consigo colocar uma pessoa no lugar para produzir essas obras, porque é um espaço do sagrado também. Né? Então, o Léo Frobenius, que é o primeiro pesquisador europeu a entender, né, que essa linguagem artística africana ela não é fruto da intuição, ele começa a problematizar, começa a pensar, né, ainda que outros artistas já começam a se apropriar dessa estética africana. Né? Então, a gente tem que pensar que essa arte, ela opera, ela explora uma multiplicidade de linguagens, né? O desenho, pintura, tecelagem, modelagem, entalhe e assim por diante, né? Mas é a escultura a linguagem mais utilizada. A escultura é o tipo de obra que vai ser mais observado no continente africano. Pode passar. E dentro desse universo todo, eu vou buscando algumas obras que me possibilitam fazer também um debate sobre gênero. Essas duas esculturas são esculturas da etnia Dogon. São duas esculturas trans. São duas esculturas com peito e pinto, com peito e pau. Como vocês são acadêmicos, com pênis, tá bom? Seios e pênis. E, enfim, então, na cosmogonia Dogon, não existe um deus do sexo masculino, do gênero masculino, que vai se relacionar com uma pessoa do gênero feminino para criar a humanidade. São duas divindades trans, Nigala e Faro. Essas duas divindades elas se relacionam e vai dar origem à humanidade. Então, quando os Dogons eles reproduzem esses corpos, não surge do imaginário deles. São corpos reais, são corpos concretos, são corpos possíveis. E aí, quando a gente discute a população trans, nós não temos direito a uma história. Nos é negada o direito de pensar onde que estão as nossas raízes. E se a gente faz um debate sobre raça, principalmente, o que aparece de uma forma muito recorrente é apenas o racismo como sendo um marcador de apagamento e de opressão da população negra. Mas a gente tem que pensar também que a LGBTfobia incide sobre nós. E como que os historiadores, como os pesquisadores de relações étnico-raciais, têm sido negligentes para dar visibilidade para esses corpos negros que não são cis-heteronormativos. Né? Como que essas figuras emblemáticas, como que esculturas tão importantes, como que obras tão importantes, como que uma etnia tão importante como a Dogon não tem a sua cosmogonia destacada. Por que precisa de uma travesti preta para poder buscar esse tipo de informação? Né? Então, assim, existe uma reiteração também nos estudos de relações étnico-raciais que confirmam que a única possibilidade de negritude aqui no Brasil é uma negritude pautada num corpo masculino de um homem e de uma mulher. As outras possibilidades elas são simplesmente ignoradas. Então, essa primeira escultura, que é do povo de Iaié, né, essa escultura ela estava enterrada, ela foi levada para a Europa em 1935, e só estava o pescoço e a cabeça do lado de fora. As antropólogas que levam essa escultura para a Europa, elas não foram tentar entender por que aquela escultura estava ali, por que ela estava no centro, né, de uma comunidade.
Se ela está ocupando o centro daquela comunidade, é porque ela é importante, porque ela tem um papel agregador muito importante. E o que atraiu essas pesquisadoras foi a estética dessa imagem. E elas ficaram durante vários dias convencendo aquela população que era mais interessante levar essa escultura para um museu para que ela fosse preservada. As lideranças religiosas do grupo acabaram concordando, depois de muita encheção de saco, né, porque chega um momento que você fala, vai, leva essa porcaria, porque não aguento mais você me perturbando. Leva, sabe, não me enche mais o saco, não me torre. E aí, só que com algumas restrições. Para poder levar a escultura, as duas antropólogas elas tinham que retirar a escultura do chão, elas próprias. E as bonitas vieram com pá, enxada e tudo mais, foi negativo. Vocês vão ter que cavar com as mãos, meus amores. E assim, se isso faz parte realmente de todo esse processo, eu não sei dizer, porque eu não tive acesso a alguns materiais para poder discutir isso. Se foi só um truque, se foi só para fazer com que as bonitas ralassem peito, também não sei dizer. Mas elas tiveram que cavar e retirar a escultura, né, e elas foram alertadas. Né, se tivesse qualquer desdobramento negativo, a culpa não era daquela comunidade. Ou seja, é uma escultura sagrada, é uma escultura de um corpo com peito e pinto, né, que retrata uma divindade, retrata um corpo que, na visão dos Dogons, é o corpo perfeito. É o corpo que reúne, que une aquilo que, em certos momentos, foi separado. Eu coloco os dois corpos, o masculino e o feminino, em um corpo só, e esse corpo vai ser o corpo ideal. E eu não vou discutir com os Dogons, porque eu não sou tonta, né, por favor. Claro, né? E não vou entrar nessa questão do Egito, mas só para lembrar, Egito é África. Vocês sabem disso, mas não custa lembrar, porque vira e mexe, quando a gente vai fazer capacitação de professores e professores lá no Paraná, é um inferno, né? Que as pessoas não conseguem entender que o Egito é na África, não conseguem entender que o Egito é formado por pessoas pretas, é uma população negra. Aí vem lá uma minissérie na televisão, com os faraós todos loiros, todos de olhos claros, pele branca, né? E a gente fala, não é isso, gente, sabe? Vamos analisar as pinturas, vamos analisar a obra construídas pelos egípcios antigos, para ver que não é nada disso. Né? E aí, quando aparece, é a cultura mediterrânea. E assim, vira e mexe, aparece, porque as pirâmides foram construídas por extraterrestres. Porque não sei o que, não sei o que. As pessoas fazem juramento para Hipócrates na medicina, mas quem vai desenvolver a medicina são os egípcios. São eles que fazem cirurgia no cérebro, fazem cirurgia de catarata, desenvolvem técnica de sutura, de cauterização, e uma infinidade de avanço na área da medicina, e isso tudo é deixado de lado. Sabe, como que eu consigo estudar, como que eu consigo dizer que a academia é o lugar onde o saber ele está sendo desenvolvido, se eu sou extremamente racista na escolha da minha base teórica, da minha base de pesquisa. Por favor, pode passar, eu não vou entrar muito na... E uma coisa que é muito recorrente é o uso de máscara. Essa semana a gente vai fazer uma atividade de arte, nós vamos colocar máscaras, as crianças vão fazer máscaras. Mas que porra de máscara é essa? Para que serve? Aqui, essas 3 máscaras são do mesmo reino, são máscaras congolesas, mas são 3 máscaras com 3 funções diferentes. São 3 máscaras feitas de madeira. A primeira máscara, ela identifica, ela homenageia uma pessoa em especial. Ela tem os traços fisionômicos daquela pessoa que morreu, daquela pessoa que está sendo representada. Então, essa máscara só pode ser utilizada num ritual específico para aquela pessoa. Né? A segunda máscara, ela é uma máscara que também vai ser utilizada pelo sacerdote, é uma máscara que ela não dá para a gente ver os detalhes, mas ela não é salpicada de pontinhos brancos. Então, ela não é uma máscara que é utilizada em rituais de morte, como é a máscara de baixo. E o que acontece nas escolas é uma vulgarização da máscara. As pessoas não pesquisam o papel da máscara, não sabem para que a máscara é feita, e ela não pode ser utilizada como um objeto de decoração. O sacerdote utilizou a máscara, ela tem que ser colocada de volta naquele espaço sagrado. Não é uma peça para poder ser colocada em museus, como foi feito. E me irrita profundamente quando a gente é convidada para poder participar de algum evento em algumas escolas, chega lá, olha só as máscaras que nós fizemos. Tá, essas máscaras de que etnia é? É máscara africana.
A África é um continente, né? Então, a gente precisa localizar historicamente e qual é o papel e qual é a função social dessa máscara. Então, isso também é uma coisa que a universidade tem falhado nesse sentido, né? Porque quando vai trabalhar arte africana, trabalha de uma forma genérica, sem localizar historicamente esses objetos que estão sendo trabalhados. No Reino Cuba, aí são os veludos de casai, eu não vou me aprofundar, mas são peças utilizadas pelas mulheres do reino, as mulheres que têm o poder aquisitivo mais alto, né, também para mostrar para a gente que a organização social dentro desses reinos também elas são diferentes, né? Os postos ocupados pelas pessoas não são homogêneos, não são lineares, muitas vezes como a gente tende a descrever, né? Então, entre a população do Reino Cuba, por exemplo, aquela primeira peça é uma peça que somente as esposas, as filhas ou as mães dos imperadores podiam usar. É um tecido muito grande, em torno de 8 metros, e elas vão usar dos seios para baixo, né? E os desenhos são únicos. Eles contam histórias, eles contam batalhas, eles contam conquistas. Enfim, não é somente uma mera peça de adorno. Pode passar, por favor. E o reino Iorubá, que é o último dos reinos que eu trouxe, a gente precisa lembrar que a população iorubana foi a última população negra trazida na condição de escravizados para o Brasil e que vai influenciar de uma forma muito efetiva o candomblé de orixá. A gente tem o candomblé de Inquice, que não é muito conhecido, mas o candomblé de orixá ele é derivado da cultura iorubá. E esses cálices de adivinhação vão trazendo informações a respeito de algumas divindades que ainda estão presentes nos dias de hoje, né? Como os ibejis, né? Os ibejes, né? Aquele último cálice aparece a cobra, aparece uma ave, a cobra é o xumaré, o pombo representa muitas vezes Oxum, representa Oxalá também, né? Enfim. E aqui, essa pincelada grosseira que eu dei, né? É para mostrar que essa produção artística ela vai influenciar de uma forma muito violenta a arte moderna europeia. O Picasso, em 1907, ele produz a Mademoiselle d'Avignon, que é considerada a primeira obra cubista, e durante anos ele ganhou muito dinheiro copiando de uma forma extremamente direta a arte africana. Somente na década de 1950 que ele admite que ele se inspirou na arte africana. Essa última imagem do lado de cá, ela aparece na Mademoiselle d'Avignon, né? Então é uma apropriação direta, né, de uma escultura africana e que vai ser utilizada de uma forma extremamente desonesta, desleal. Aí na década de 1970, a Bettina Lopes, que é uma artista moçambicana, ela faz o trajeto contrário. E o trabalho da Bettina é genial, porque ela vai tirar uma onda com Picasso. Ela vai fazer releituras da obra do Picasso. Tipo assim, eu me aproprio daquilo que você tirou da gente, né? Então ela vai fazendo, ela pega principalmente essa parte do cubismo do Picasso para poder questionar o direito dela, enquanto mulher negra africana, de se apropriar daquilo que ele, de uma forma totalmente desonesta, utilizou. Por favor. E aqui eu vou falar de algumas pessoas, né, que conseguiram grande destaque, tanto em África quanto em outras partes do planeta, né? A Rosemary Karuga, ela é queniana, e é uma artista assim, que quando eu comecei a tentar mapear, né, essas presenças africanas na arte contemporânea, a Rosemary Karuga aparece de uma forma muito emblemática. Uma senhora com mais de 70 anos, e na adolescência dela, ela queria muito estudar. Ela tinha vários irmãos, mesmo morando no Quênia, as escolas construídas pelos europeus não permitiam pessoas negras. O pai dela trabalhava na construção civil e ele tinha que brigar muito para que a Rosemary conseguisse estudar. E quando ele viajava a trabalho, ele levava a menina com ele. Ela conseguiu terminar, né, a educação básica, terminou o ensino médio, e ela passou a trabalhar como professora. E ela tentou construir uma carreira como artista, mas ela não conseguiu emplacar quando ela era uma menina muito jovem. E aí, quando ela se aposenta, ela retomou esse gosto pela arte e ela vai desenvolver uma técnica muito
poderosa. Ela vai trabalhar com colagens, né? São folhas de jornais, de revista. Ela rasga essas folhas e ela vai trabalhar com os fundamentos da pintura figurativa. Luz e sombra, volume, perspectiva e assim por diante. Ela trabalha com todos esses princípios e ela não usa tinta de maneira nenhuma. É sempre colagem. Ela consegue todo esse resultado somente usando folha de revista, de jornal. Tá? Pode passar. O Maïlik Sidibé, ele é... Ai, gente do céu, de onde que esse homem? É do Mali, está me dando um tilt. O Maïlik Sidibé, ele ganhou a Bienal de Veneza em 1968 e ele foi extremamente criticado. Agora vamos pensar, essa obra aqui, do lado direito, gente, eu odeio falar direita, mas não tem outro jeito, né? Então, mais à esquerda de vocês, né, essa obra de 1965, imaginem como é que eram as câmeras fotográficas daquele período. Para ele conseguir esse resultado, para ele conseguir esses flagrantes, o cara tem que ser muito fodido, o cara tem que ser muito bom. E ele ganha a Bienal de Veneza com trabalhos que não eram trabalhos de estúdio. Ele revoluciona a fotografia. Ele mostra uma possibilidade estética que até então os fotógrafos não tinham, porque eles trabalhavam com foto de estúdio, onde as pessoas eram preparadas, elas ficavam lá imobilizadas para que o cara conseguisse uma fotografia em que não ficasse tremida e tudo mais. Aí chega esse menino, esse malinense, e fode com tudo, mete o pé na porta, né? E aí a grande questão era, mas isso não é uma obra artística, isso é uma foto caseira, isso é uma foto jornalística. Meu amor, a gente olha do jeito que a gente quer olhar. Né? A Dana Haraway fala que a gente precisa, se a gente tem que o conhecimento situado faz com que a gente extraia daquela situação aquilo que é importante para a gente. Né? O Foucault também fala, a Inês do Céu, Marcelo Caruso, né, que a gente precisa lançar um olhar genealógico e lançar um olhar crítico em cima disso tudo. Né? Eu vejo uma potência. Agora, se os mal amados, invejosos, não conseguem ver, problema deles. Né? Pode passar. O Pajoy, né? Vocês sabem o que é? Já está escrito ali, né? Eu não sou muito boa para criar suspense. Né? O Pajoy, ele é um artista ganense e ele trabalha construindo caixões. Né? E os caixões, eles são temáticos. Né? E a obra do Pajoy foi parar em vários museus. Né? E, assim, a pessoa, quando morre, geralmente ela deixa já escrito, anunciado que tipo de caixão que ela quer. Né? Então, imagina, né? O meu caixão, se não tiver milhões de lantejoula, nem quero. E, lógico, meu amor, se não for para dar close, eu quero chegar brilhante no céu, né? Porque quando o pessoal vê minha alma, vai ter que usar óculos escuros. E, assim, e o trabalho dele é tão emblemático que foi parar em muitas galerias. Mas não é por isso que perdeu a função, né? Porque a morte, ela precisa ser trabalhada de uma forma positiva. Né? E os modelos de caixões são os mais variados. Tem celular, tem garrafa de todo tipo de bebida, animais os mais variados, carros e assim por diante. E chegando mais para perto da gente, né, a gente pensar nessa estética onde algumas mulheres e algumas pessoas LGBTs começam a discutir o gênero a partir de muitos espaços também de invisibilização. A Nésia Zefânias, ela é moçambicana, ela é uma menina muito jovem, né, e ela tem discutido o papel da mulher na sociedade moçambicana. Ela tem uma formação acadêmica, ela vai passar por uma formação bastante próxima daquilo que a gente tem discutido, inclusive ela vai fazendo estágios na Europa, nos Estados Unidos, mas ela discute o papel da mulher negra na sociedade moçambicana, né, com obras muito emblemáticas. Né? Então, ela vai buscando elementos da cultura tradicional e vai dialogando com elementos industrializados e tudo mais, assim, sabe, de uma forma muito potente. E essas instalações dela, essa especificamente, ela vai alterando dependendo do espaço onde ela vai expondo, né, justamente por conta da adaptação. Esse menino, se vocês tiverem tempo e curiosidade, o Romuald Razomé, ele é do Benin, ele
também candomblessista, ele é de uma religião equivalente ao candomblé, eu não lembro o nome da religião dele, né? E ele vai trabalhar muito com sucata. E ele tem uma postura muito politizada, no sentido de dizer que ele está devolvendo, em forma de obra de arte, o lixo que o Ocidente produz em África. Essa máscara, feita todas com sapatos de salto, né, com sapatos... consegue ver a máscara, Rita? Ah, bom. E ele recolhendo esses objetos, ele interfere. Ele interfere muito pouco. Ele não pinta, ele não coloca tinta, ele só vai montando, né? Pode passar. Ah, volta um pouquinho de volta. Eu esqueci de colocar outras obras dele. Ele trabalha muito com galões, né, de querosene, galões de gasolina, de detergente, tudo que ele vai recolhendo no litoral. E ele tem obras gigantescas, ele tem instalações gigantescas que pegam paredes imensas, né, e trabalho assim, muito político, muito incisivo no sentido de questionar essa invasão da cultura europeia ocidental no continente africano. A Zanele Muholi, ela não diz que ela é fotógrafa, ela diz que é uma ativista visual, ela é uma mulher lésbica negra da África do Sul, e ela faz uma denúncia que a gente vem fazendo aqui no movimento LGBT, de como os homens gays brancos querem falar por todo mundo, né? Como que o machismo operante dentro desse espaço também é observado dentro das estruturas dos movimentos sociais na África do Sul. E ela vai usar a obra dela, pode passar, para denunciar, né, a invisibilização, principalmente das mulheres lésbicas negras, também dos homens trans negros, né, de uma forma bastante empoderadora, mostrando esses corpos. Algumas dessas pessoas que ela fotografa, ela encontra na rua, ela convida para posar, ela fotografa, algumas pessoas ela capta flagrantes também, né, mas é um trabalho muito empoderador. E quando ela discute o feminino, ela não está discutindo um feminino genitalizado. Ela percebe uma possibilidade desse feminino, inclusive em corpos que têm pênis, que têm piroca, pinto, pau, cacete, caralho, bigolinha, essas coisas todas. E, enfim, e aí ela faz um diálogo com as culturas ancestrais, com as culturas tradicionais. São duas meninas da etnia Zulu, né, que posam para ela usando artefatos da etnia Zulu, mas também aparecem, né, mostrando a interferência ocidental, né, nesse sapato, o lixo, sabe? Enfim, ela faz um debate muito crítico, né, como que esse corpo ele precisa ser reconstruído, repensado, adaptado constantemente para poder existir. E o Samuel Fosso, nessa bicha preta que eu amo de paixão, que é uma das pessoas que eu estudo, que eu gosto muito, ele é de Camarões, né, e ele também tem um olhar muito crítico à presença ocidental no continente africano. Por ser uma bicha extremamente incisiva, politizada, vive sofrendo perseguições, e o Samuel Fosso vive tendo que se mudar de país, de estado, de cidade, por conta dessa postura dele. Ele começou a trabalhar como assistente de fotografia quando ele tinha 12 anos, né, no tempo das fotografias com filme ainda. E ele quando ele começou a revelar esses filmes, quando ele começou a aprender a revelar os filmes, ele percebia que sempre sobrava uma ou duas poses, e ele começou a fazer autorretrato. E quando ele começou a fazer autorretrato, ele começou a gostar do resultado. E aí ele começou a construir cenários. Ele é o próprio modelo, ele é o próprio fotógrafo, e à medida que ele vai ganhando destaque a partir da década de 1990, a obra dele começa a ficar muito mais suntuosa, muito mais cuidadosa. E essa série, né, Liberação da Mulher Americana na década de 1970, ele está questionando o processo também de descolonização, de desocupação da África, né? Enquanto o pessoal está se matando lá na África ainda para poder conseguir o que comer, nos Estados Unidos as mulheres estão discutindo outras coisas, estão discutindo, sabe, com quem que elas vão deixar os filhos para poder ir para a reunião do movimento feminista. Então ele está fazendo várias críticas, fazendo vários questionamentos, né, porque, e de novo, pensando que a categoria de mulher ela não é uma categoria universal, ela é uma categoria que exclui. Pode passar, não sei porque eu coloquei de novo. Aqui, de novo, o Samuel Fosso, ele faz uma crítica, né, aos ditadores africanos. Ele usa uma série de artefatos industrializados, óculos escuro, flor de plástico,
toda essa indumentária, todo esse cenário que ele monta é com produtos industrializados, são com produtos que chegam no continente africano de uma forma bastante violenta para substituir, né, uma produção local. E vindo para a América, né, o Gerhard Willing, né, ele é uma bicha dos Estados Unidos, e esses meninos ele retratou no Brasil, né, quando essa bicha ela viaja, ela vai produzir obras no local, e também ele vai questionar esse corpo negro a partir de outro lugar, que a bicha preta ela precisa ser retratada, ela precisa ser visibilizada, não é somente esse homem negro cis heterossexual. E aqui só para ter uma noção da proporção dos trabalhos dele, que são obras gigantescas, ele utiliza obras clássicas, né, pinturas renascentistas, barrocas, e ele vai fazendo essas releituras utilizando pessoas que ele conhece nas viagens que ele faz, pessoas que ele encontra na rua, e o tempo todo ele está questionando essa hipersexualização do corpo negro também, ele questiona essa virilidade acentuada do corpo negro, né, a partir da obra dele. Aqui é uma releitura da Salomé, né, uma Salomé negra, metendo a facada na cabeça do cara branco. Né? Às vezes a gente tem vontade de fazer não só com pessoas brancas, mas com os bolsomínios como um todo, mas, né, a gente não pode todo dia, pode passar. E a Louis, ela é estadunidense, pode passar. E aí eu vou fazer um apanhado geral das mulheres nos Estados Unidos, pode passar. Passe. Lorna Simpson, a Michalene Thomas. Essas mulheres elas vão questionar o corpo feminino negro. Como que a mulher negra ela é retratada, é objetificada, como que ela precisa da sanção da sociedade para circular. Como que alguns marcadores de peso, de cabelo, de estética, vai estar o tempo todo operando sobre essas mulheres. Então, elas são, assim, elas revolucionam, pode passar, a pintura na medida que elas trazem esse corpo contra-hegemônico também para dialogar. Pode passar, eu não vou falar sobre todos os brasileiros, pode passar, passe, pode indo. É só para vocês olharem mesmo, tá? Pode passar. Eu espero que vocês tenham uma memória visual muito boa. Só parem um pouquinho. Então, assim, é só para a gente ver que há um processo de silenciamento extremamente canalha na história da arte brasileira também. Em todos os períodos da arte brasileira, nós temos uma presença negra gigantesca, tá? O Estevão Silva, ele é o maior nome da pintura de natureza morta do Brasil no período acadêmico. E ele não é lembrado. Eu fiz 4 anos de licenciatura em desenho, mais 2 anos de história da arte, e nunca me falaram de artistas negros nenhum. Quando eu vou fazer minha monografia, é que eu começo a me deparar com essas pessoas. E o Estevão Silva, ele entra para a história em 1889, quando ele participa de um salão e ele não foi premiado, ele não ficou com o grande prêmio de natureza morta, ele ficou com uma menção honrosa lá, com um prêmio de, tipo assim, vamos dar esse prêmio para o cara ficar quieto. E quando ele foi receber o prêmio da mão do imperador, do Dom Pedro II, ele falou que não quer, ele fechou o punho, levantou a mão e falou, eu não quero, eu recuso. E criou a maior confusão, assim, sabe? Ele foi considerado uma pessoa intelectualmente incapaz de entender o tamanho da confusão que ele criou. E ele ficou suspenso da Academia Imperial durante 1 ano, sabe? Pode passar. O Arthur Timóteo da Costa, pode passar. Bom, enfim, a gente tem vários artistas que foram apagados. Aí, quando a gente entra na arte moderna, né, a partir do século XX, o que aparece? Os artistas brancos eles tendem a reforçar uma visão escravagista da população negra. Essa obra aqui da Anita Malfatti é de 1917. Ela expôs vários retratos nessa primeira exposição. Todas as obras elas individualizavam as pessoas. A única obra retratando uma pessoa negra, essa pessoa negra não é individualizada. O nome da obra é Tropical. E a única pessoa que aparece trabalhando nessa exposição toda é uma pessoa negra. Aí, quando a gente analisa a obra do Cândido Portinari, as pessoas têm pés enormes, os homens negros, têm braços enormes, e o que ele está dizendo? Esse é um corpo preparado para o trabalho pesado. Né? Aí pode passar. Aí, quando a gente faz uma contraposição com o trabalho do Heitor dos Prazeres, um homem negro, gay,
extremamente culto, o corpo negro que ele mostra é outro corpo. Mesmo sendo um corpo pobre, um corpo que circula pelas margens, esse corpo tem autonomia, esse corpo não é objetificado, esse corpo ele consegue se mover de forma diferente, ele não está restrito a um lugar. Né? Então, assim, mas todas as pessoas negras vão ter essa consciência? Não, mas a maioria vai. Né? Todas as pessoas brancas, quando retratam uma pessoa negra, vai retratar dessa forma desqualificada? Não, mas a maioria vai, porque é uma forma de você reafirmar essa distribuição espacial. A Maria Lídia, ela é aqui de Pelotas, pode passar. A Rosana Paulino, ela é uma artista de São Paulo, que tem feito um trabalho belíssimo, questionando o papel da mulher negra na sociedade, e ela usa muito essa imagem das amas de leite para questionar como que o racismo continua beneficiando determinados segmentos. Inclusive, por que a gente se recusa a discutir privilégio? Por que a gente continua discutindo racismo a partir da população negra? Por que eu não posso discutir racismo a partir de quem produz e quem promove e quem se beneficia com ele? O Jorge dos Anjos, ele é um artista de Minas Gerais, e ele traz para o debate a questão do candomblé de uma forma muito incisiva. Ele é filho de Ogum, e ele vai trazendo, nessa série de gravaduras, essa coisa de queimar, de trazer o ritual do candomblé para a obra dele, né? Muitas machadinhas de Xangô. E esse menino, ele é de Curitiba, né? O Washington Silveira, que tem um trabalho muito imponente, dialogando com a cultura, com a arte contemporânea. Tá? Pode passar. E essa é uma pintura minha, que eu dou aula para criança também. Eu sempre falo, eu posso passar meu telefone e tudo mais, o telefone do boy de jeito nenhum. Se quiser comprar o quadro, eu vendo. Né? O telefone do boy é R$800 o número. Tá? E, enfim, ele está meu e-mail, está meu WhatsApp, né? O código de Curitiba é 41. Se for me mandar o WhatsApp, pelo amor de Deus, sempre começa em professora. Porque se mandar só oi, eu já respondo com nudes, já mando foto pelada, porque aí vai dar muita confusão. Então, assim, a ideia é mostrar, é discutir a invisibilização, né, que nós, enquanto pessoas negras, somos parte pensante de uma estrutura da sociedade. A gente precisa pensar em como que essa invisibilidade ela beneficia e quem que ela beneficia. A gente consegue discutir gênero e raça de uma forma interseccional a partir de vários lugares. A arte, em muitos momentos, ela normaliza, mas em muitos momentos ela questiona, sabe? E quando a gente reafirma determinados conceitos, a gente também reproduz hierarquias, né? E eu penso muito em como que a gente precisa fazer essa intersecção de gênero e raça em todos os espaços. No movimento LGBT, que é extremamente racista, que ignora a população negra, e no movimento negro fazer essa intersecção também de gênero e raça para visibilizar a população negra LGBT. Tá? E eu esqueci de colocar aí eu falei que eu tinha colocado a capa do livro, mas eu esqueci. Né? Mas o livro O Diabo em Forma de Gente, Resistência de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. Qualquer coisa depois eu mando para vocês, tá? E se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Então, eu quero primeiro agradecer a Meg, né, por essas provocações, essa abordagem que ela fez a partir da arte, e agradecer também a oportunidade de estar desde ontem aprendendo com a Meg, assim, toda a conversa, toda a circulação que a gente está fazendo juntas. E colocar, então, esse momento para que a gente possa trocar a partir de questões que vocês tragam inicialmente, para a gente continuar esse diálogo. Oi, meu nome é Jennifer Carrion, muito prazer, a senhora é um amor. Eu queria ter aula com a senhora. O que acontece? Existe uma certa discussão em uma das áreas, uma das bifurcações do feminismo, que diz que a noção de gênero tem que cair. Ou seja, que essa questão aí de definir homem e mulher, nós deveríamos lutar para que não existisse. No entanto, eu vejo um certo movimento aqui no contexto brasileiro de dizer o seguinte: não precisa ter o Dia da Consciência Negra porque somos todos humanos e blá blá blá. Então, na questão de querer negar essa luta, né,
do povo negro, dizendo que somos todos iguais, enfim. Então, eu queria ver como é que tu consegue ver essa questão aí de separação entre homem e mulher, né? Enfim, e essa questão aí também desse contexto de somos todos humanos, enfim. Eu vou responder já, porque senão eu esqueço. Bom, a primeira, quando tem algumas pessoas que têm trazido essa questão, porque o gênero ele oprime, o gênero ele objetifica, enfim. Quando eu sempre penso o seguinte, né? Quando a gente pensa assim, no que deslocar o gênero quando uma pessoa como eu, que nasce com o sexo masculino, que eu sou determinada quando eu nasço como um homem, como um menino, eu sou educada para ser um menino, né, eu sou impedida de ser uma menina, porque a sociedade ela é binária, ela é extremamente objetificante. Então, eu, enquanto travesti, eu não posso abrir mão desse gênero, eu não posso abrir mão desse lugar, né, de marcar, inclusive politicamente, por conta das políticas na área da saúde. Né? Como que eu posso reivindicar um tratamento hormonal, uma terapia hormonal, se eu não disser que eu sou uma pessoa trans? Né? Se eu preciso marcar essa identidade para eu conseguir acessar determinadas políticas. Para eu retificar o meu nome na justiça, para eu conseguir acessar esse direito de ter uma identidade, né, um documento, né, que seja compatível com o gênero que eu expresso socialmente, eu precisei marcar esse lugar. Quem que pode abrir mão dessa discussão de gênero? Um homem branco, cis, hétero, a vida dele está ganha. Ele não precisa discutir identidade. Para ele está tudo certo. Que uma política universalista contempla todas as demandas dele. Ele não vai, em nenhum momento, precisar provar a necessidade de uma política específica para ele. Então, o que eu percebo assim, é uma armadilha muito grande, principalmente por conta de que as mulheres trans, as travestis, elas têm conseguido se mover em espaços que antes eram negados para a gente. A gente vai para a academia, a gente vai para a universidade, a gente vai para o mercado de trabalho, sabe? A gente consegue, minimamente, conseguir alguns deslocamentos. E quando a gente começa a bater na porta da universidade, aí as feministas começam com essa palhaçada de dizer gênero não é importante. Não é importante para elas, porque são brancas, são cis, são héteras, são elas que nunca discutiram, por exemplo, a situação das empregadas domésticas, enquanto elas vão para os seus movimentos de classe média, as suas empregadas negras estão lá em casa cuidando dos filhos dela, sabe? Porque até hoje elas não foram discutir junto com as putas, né, a regulamentação da prostituição, não veem a prostituição como trabalho, veem a prostituição como exploração. Muitas feministas questionando o casamento. O casamento para uma mulher branca, cis, hétero, pode ser opressor. Para uma travesti, um casamento é extremamente revolucionário. Porque para uma travesti ir no supermercado com seu marido do lado, fazer compra, sair na rua passeando com o seu cachorrinho, é mover estruturas que não são fáceis de serem movidas. Então, a gente precisa problematizar que sujeitos estão sendo apagados nessa lógica. E eu faço uma analogia com o mito da democracia racial. Na década de 1930, a população negra começou a ser convencida que discutir raça não era relevante. Né? E a gente caiu nessa armadilha. E quem que se beneficiou com o fato de não se discutir racismo, de não se discutir raça no Brasil? A população branca. Sabe? Então, se estruturou de uma forma muito violenta o racismo, e quando hoje a gente começa a denunciar o racismo, isso é mimimi, porque somos todos iguais, somos todos humanos. Aí vem aquele infame do Morgan Freeman, né, com essa discussão, a gente precisa de consciência humana. Meu amor, aí vamos pensar, um cara que está num espaço de poder, sendo negro, mas ele reproduz o discurso de quem o oprime. Então, é mais uma forma de expressão do racismo, quando as pessoas dizem que a gente não precisa e não deve discutir relações étnico-raciais. É uma forma de silenciamento, de apagamento e, principalmente, de impedir que a gente discuta privilégio. Né? Porque é uma coisa que me incomoda enormemente. Né? Porque enquanto travesti, né, vira e mexe, eu me deparo com textos, com pesquisas produzidas por pessoas cis falando da travestilidade, de uma forma extremamente linear, de uma forma extremamente objetificante, e quando a gente reivindica o direito de falar, nossa, como você é agressiva, nossa, como você é violenta, nossa, como você não sei o quê,
tô cagando para tua opinião, meu amor. Sabe? Você até agora você me tratou como se eu fosse uma cobaia de laboratório. Agora que eu consegui minimamente o direito de falar, você vai me escutar. E eu não sou obrigada de forma nenhuma a concordar com as besteiras que vocês escrevem a nosso respeito. Sabe? Então, assim, essa discussão, tem uma pessoa lá em Curitiba, que é o O do Borogodó, que eu não vou falar o nome daquela criatura, transicionou do gênero masculino para o feminino, mas não se incomoda de ser tratada no gênero masculino, usa o nome social, mas é contra o uso do nome social, é chamada de avô pelos netos, é chamada de marido pela esposa e o escambau a quatro, e essa pessoa vem fazendo esse debate de que gênero não é importante. Não é importante porque quando essa pessoa foi acessar, né, os artefatos de construção de um corpo feminino, foi numa clínica particular, contratou o endocrinologista, não precisou do SUS para poder acessar uma terapia hormonal. Então, o gênero ali, enquanto política, é desnecessário. Né? A revista Labris, não sei se você conhece, da Universidade Federal de Santa Catarina, em março, lançou um editorial onde as mulheres trans e as travestis eram chamadas por uma das grandes referências dos estudos feministas no Brasil, de homens com saia, que nós estamos ocupando um lugar que não é nosso, que nós estamos apagando, que nós estamos silenciando as mulheres. E aí, com todo respeito, depois, quando vocês estiverem transcrevendo essas filmagens, vocês colocam aquele pim-pim. Sabe? Feminismo de buceta, ele é opressor. Sabe? E esse feminismo ele tem cor, tem classe social, sabe? Tem orientação sexual, tem identidade de gênero. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas políticas, por exemplo, no governo do Ceará, né, que tem um deputado que propõe uma política para as mulheres com vulva e mulheres com próstata, isso é revolucionário. Políticas para homens com vulva e homens com pênis, também isso é revolucionário. Sabe? Mas isso porque o movimento social, que é um movimento identitário, foi bater na porta daquele sujeito. Agora, como que a gente consegue mover essas estruturas se eu digo que o gênero não é importante? Para mim, ele é extremamente importante. Porque se alguém me chama me trata no gênero masculino, meu bem, a giripoca pia de 8 jeitos diferentes. Sabe? Porque eu não quero ter um nível de passabilidade. Eu não quero ser vista como uma mulher trans. Eu sou uma travesti, não vou fazer fono para falar de uma determinada maneira como as pessoas acham que as mulheres devem falar. Não vou aprender a andar como uma miss, porque mulher tem que andar de um determinado jeito, porque o feminino ele pode ser múltiplo, e é nessa perspectiva que eu opero. Sabe? E eu vou, acho uma grande armadilha, e é uma postura que vai elitista, extremamente elitista, que vai reforçar, né, o direito dessas pessoas que já têm direito. As pessoas que não têm direito vão ser retiradas desse debate. Então, oi. Nossa, é muito alto isso aqui. Meu nome é Ruana, mas me chamam de Ruá. Eu me coloco na sociedade enquanto uma mulher trans, negra. E eu só queria, não sei, não é nenhuma pergunta em si, mas mais agregar, quem sabe, também, até com história e experiência de vida, e, na minha opinião, sobre essa questão do feminismo interseccional, sobre essa questão do feminismo branco, ele não, como é que eu posso dizer? Não contemplar as mulheres negras. E eu acho que isso vem muito de uma questão histórica, assim, muito antes do que a gente imagina, do que é a sociedade capitalista, a sociedade de escambo, que remete muito mais à questão da adoração ao corpo. Todos os corpos, todas as corpos, pessoas, tudo vem do corpo sagrado feminino. E um precisa do outro para a sua autorreprodução. O problema foi, na minha opinião, fechar o psicológico de uma pessoa à sua genitália. Identificar ela através da genitália não dá valor ao que ela sente, ao que ela pensa, ao que ela pode vir a sentir atração. Inclusive, porque pessoas, às vezes, assim, eu não sei, já passei por várias situações de passibilidade, inclusive, em que caras não percebem, quando vão perceber, tipo assim, nossa, mas nem parecia. Então, tipo, até agora você sentiu atração, depois que você percebeu outra coisa, que não era o que você projetou na minha pessoa, entendeu? Aí, tipo, aí você perdeu o interesse, saca? Que é exatamente um abuso, eu acho que é um sugamento de energia. E no mais é isso, é uma questão mesmo da adoração ao corpo,
seja ele da forma qual for. Porque, eu não sei, ver o feminino no masculino, ver o masculino no feminino, quebrar a teoria queer mesmo, que vem trazer essa questão da não binariedade, que é não ser ele e não ser ela, que vem muito junto com o anarquismo, para quebrar todo esse sistema patriarcal ao qual nós nos encontramos, e nossas corpas pretas, mulheres, trans, sofremos com um sistema legislativo, judiciário, executivo, que nos limita a fazer muitas coisas, nos limita tudo, e nos humilha, nos oprime. Nos mata. E nos mata todo dia. E nos mata. Resistir, meu amor, resistir. E assim, e você traz uma coisa do feminismo hegemônico, e a gente precisa lembrar que a primeira sociedade feminina criada nos Estados Unidos era de 1832 por mulheres negras. Né? A primeira onda do feminismo, que fala do movimento sufragista, ignora a luta das mulheres negras contra o regime escravista. Sabe? Inclusive aqui no Brasil também. Então, essa divisão em primeira, segunda e terceira onda do feminismo, ela é racializada, ela tem uma questão de classe muito evidente, e que a gente precisa questionar, problematizar isso de uma forma incisiva, né, porque não dá para a gente compactuar com isso. Se a gente quer uma sociedade plural, a gente precisa questionar, inclusive, essas divisões históricas como se fossem um dado pronto, acabado. E não é assim. Eu queria pegar duas, especialmente, que me incomodam muito, assim, né? Uma, na tua fala, quando tu traz a questão das máscaras e a banalização, né, da arte africana, quase que uma alegorização, né, do modo como é tratada a arte, enfim. Ao mesmo tempo, eu estava no interior do estado do Rio Grande do Sul supervisionando o estágio de um curso de pedagogia à distância. Cheguei hoje de tarde, e ontem eu vivi uma cena que é isso que eu queria trazer, que é o seguinte: então, interior do estado do Rio Grande do Sul, na região da Serra, município de Veranópolis, imigração alemã e italiana. Eu fui com outros colegas. Essa escola não é uma escola com estagiários meus, é uma escola municipal de um município próximo de Veranópolis, uma escola onde só existiam professores brancos, alunos brancos, e fazendo a Semana da Consciência Negra. E eu chego para buscar os colegas que supervisionavam o estágio ali, e paro para ver um momento em que um grupo de capoeira, só de capoeiristas brancos também, está no pátio da escola conversando com as crianças sobre a cultura negra, zumbi, dandara, estão ali falando de capoeira, e eu estou aí parada ouvindo, né? Muito curiosa para ouvir, né? E, claro, ao te escutar falar das máscaras, então é aí que eu quero chegar. Eu cheguei, então, num município que imagino de maioria da população branca, numa escola, pelo menos nos alunos que ali estavam naquele pátio, todos brancos, professoras todas brancas, convidados que foram falar da cultura negra na Semana da Consciência Negra, todos brancos. E uma exposição de máscaras. Bueno, é aí que eu queria chegar. E aí, assim, a primeira reação que eu tive, à medida que eu fui entrando pelo portão da escola, foi me dando um calor, né? Porque chego eu negra ali, e vou olhando para um lado e vou olhando para o outro, e foi me dando um calor, pensando, né? Então, aquela coisa que todos nós já vimos, da máscara xerocada, pintada, igual em todas as turmas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, e aí eu parecia que aquela coisa da menopausa, eu fervia e esfriava, vendo e ouvindo. Porque um lado meu, e é isso que eu queria te perguntar, pensava, bueno, aqui onde eu estou, neste lugar, nesta escola, neste momento, para esta escola, isto é um passo, talvez revolucionário. Porque depois eu me prestei para perguntar, quanto tempo vocês fazem? É a primeira, professora. E aí eu queria te perguntar justamente sobre isso, que é, quando tu falas da educação do olhar e da cultura e tal, dessa concretude de sul do Brasil, que tu também habita, racista pra caramba, né?
e que, às vezes, no nosso caso, por força do Tribunal de Contas, às vezes começa a dar passos tão difíceis, né? Então, queria te escutar, Bueno, a gente preto faz o quê quando vê uma coisa dessas, naquele instante que as pessoas parecem estar na melhor das intenções, porque de boas intenções também o inferno está cheio. E a segunda questão, e aí eu me calo, como é que... Porque, assim, eu vejo um momento, nosso momento político, enfim, e eu queria te perguntar sobre a questão, como tu está vendo as relações entre as políticas identitárias, especificamente, né, para a população negra, LGBT, e tem mais uma letra, me ajuda. T. Q, I. Tá, eu vou aprender. Eu juro que eu vou. E essa falsa laicidade do Estado. Porque, assim, ao mesmo tempo que se avançou nos últimos anos na construção de políticas públicas específicas, a gente está num momento muito difícil em relação a essa falsa laicidade do Estado. E eu temo de uma onda muito forte neopentecostal de retrocesso a um discurso de base fundamentalista religiosa e de talvez afronta a essas políticas. Então, eu queria te escutar um pouco sobre essas tensões. Obrigada. Bom, então, assim, eu acho que as pessoas elas podem discutir a arte africana, a cultura africana de uma forma tranquila, eu não vejo problema nisso. O problema é como isso é feito. Então, essa é a grande questão. Então, eu acho que as pessoas precisam, primeiro, partir de um lugar. Elas precisam se preparar para poder dar conta daquilo, né? Porque quando essas pessoas não se preparam, elas acabam reproduzindo o discurso do senso comum. E é aí que existe uma grande probabilidade de reproduzir imagens estereotipadas, reforçar estigmas, e, ao invés de conseguir desmontar uma postura racista, acaba reforçando o racismo, que é a minha crítica que eu faço na academia, quando a academia objetifica as pessoas trans, né? Porque, assim, elas não convivem conosco, elas não convidam a gente para tomar um café na casa delas, elas não convivem com a gente, não vai para o boteco com a gente, elas não estão no mesmo rolê com a gente, elas tropeçam na gente e querem escrever sobre a gente, né? E com a cultura africana e afro-brasileira, muitas vezes acontece isso. E depois da Lei 10.639, muito material que foi publicado, material muito ruim, material de péssima qualidade, e muitos desses materiais vão parar nas escolas, e muitas vezes são esses os únicos materiais que essas pessoas têm para poder trabalhar, né? E elas não têm um parâmetro para poder questionar aquele material que ela está acessando. É um passo importante que essas pessoas brancas reconheçam a importância da cultura negra no Brasil? É claro que é. É necessário que essas pessoas discutam? É claro que é. Mas é necessário se perguntar como, em que medida eu estou também assim, objetificando essas existências, né? Então, mas eu acho que é um passo importante, sim. Eu reconheço que é importante, mas é necessário que um diálogo seja estabelecido, né? E se você não tem as pessoas preparadas para isso, para fazer essa capacitação, essas pessoas precisam, de alguma maneira, se colocar, né, de uma forma crítica e dizer, olha, eu não posso reproduzir esse debate por conta da falta de informação. Eu preciso buscar a informação de alguma maneira, sabe? Porque a gente consegue, né? Porque eu vejo, assim, eu converso com pessoas quase todos os dias de diversas partes do país e elas perguntando sobre coisas que eu discuto, porque a gente tem a rede social aí que vai facilitar, que vai encurtar a distância. Então, eu preciso pensar e ter uma postura crítica para não fazer bobagem também, né? E a máscara é um inferno sempre. Eu fico louca quando isso acontece em todos os lugares. Em Curitiba, hoje o pessoal nem me chama mais para visitar a escola nesse período, porque sabe que a jeripoca pia. Eu não, assim, eu tento ser muito didática, mas tem coisas que não dá para a gente permitir, sabe? Então eu chamo a atenção realmente, sabe? E hoje, assim,
eu percebo, pelo menos na rede municipal de Curitiba, um cuidado maior, né? Porque houve um período de bastante trabalho, né? Tem algumas pessoas da Secretaria de Estado do município, lá em Curitiba, que têm feito um trabalho, né, muito consistente. Então, o resultado tem aparecido. Mas isso não é regra, não dá para falar que isso acontece no Estado do Paraná como um todo, porque desde que o PSDB assumiu o Estado, o DED, né, que é o Departamento da Diversidade lá no Paraná, ele foi sucateado. E a gente tinha assim, capacitação tanto na questão de gênero e de raça, né, e trabalhando com pesquisadores e pesquisadoras. Hoje a gente não tem mais isso, né? E com relação à questão das políticas identitárias, eu vejo assim, a gente está com um revólver apontado na cabeça agora, sabe? A gente vem de uma militância há muito tempo, a gente já foi criada e foi criado dentro dessa perspectiva da resistência, e a gente vai precisar se reinventar nesse momento para poder resistir. O que não dá é para a gente recuar, né? E o Estado laico, ele nunca existiu verdadeiramente, né? Quem trabalha com cultura afro sabe disso. Se você coloca lá, vai trabalhar com uma obra, por exemplo, do Jorge dos Anjos, como eu coloquei ali, né? Que ele tem uma obra abstrata, mas tem uma imagem de Xangô, de Ogum ali. É um simples fato de você falar o nome de um orixá, pronto, a obra ela se desmancha e só fica essa imagem apontada para a questão religiosa. Mas você pode trabalhar Santa Ceia, você pode trabalhar o dilúvio, você pode trabalhar qualquer coisa que remeta à religião cristã, que isso não é, que você não compromete a laicidade. Mas falou em cultura africana, que dialoga com a questão religiosa, pronto, o mundo despenca, né? E com relação à questão da sigla, aí a gente precisa entender. A sigla LGBT ela foi construída pelo movimento social, e é essa a sigla que está em operação. A academia começou a colocar um monte de letra, né? E de uma forma totalmente assim, abusiva na minha interpretação, porque ela ignora a participação dos sujeitos na construção dessa letra. Para colocar o L, as mulheres lésbicas tiveram que se engalfinhar com os homens gays brancos para poder colocar o L, né? Até 2008 era GLBT a sigla, e foi na conferência de 2008 que mudou para LGBT. Para as travestis e transexuais, na verdade foi as travestis, né? As transexuais entraram depois no movimento. Para colocar o T foi outra guerra, sim, quase na base da bazuca para colocar o T, porque os homens gays brancos não queriam colocar o T, né? E quando a gente faz uma avaliação dos movimentos contra a ditadura na década de 1970, 1980, final de 1970, início de 1980, os movimentos que lutavam contra a ditadura não aceitavam gays afeminados e não aceitavam travesti nos seus núcleos. Era como se a gente estivesse contaminando esses lugares, sabe? Então, assim, e dentro do movimento gay, que era esse o nome, movimento homossexual, a figura da travesti e do gay afeminado não podia transitar, sabe? Então, assim, quando a academia começa a colocar um monte de letra na sigla LGBT, ela está desconsiderando essas lutas. Essas letras são importantes? São, mas é fundamental que essas pessoas se organizem e vão para a conferência do ano que vem, 2019, para falar, eu faço parte do movimento intersexual e é necessário que a gente coloque o I nessa sigla, porque a gente precisa de políticas públicas direcionadas para esse segmento. Agora, a letra Q, ela não faz o menor sentido. Que vem de queer, e queer é viado, sapatão, franchona, baitola, todo tipo de xingamento. Então, todas as categorias estão inseridas no Q. Então, esse Q que a academia colocou aí, eu queria entender a origem dessa porra desse Q, ainda mais que a teoria queer ela é pós-identitária, ela não está operando numa lógica identitária. E o movimento social é totalmente identitário. Né? Se eu estou ali com L de lésbica, B de bissexuais, G de gays, B de bissexuais, T de travesti transexuais, eu estou marcando um lugar. Né? Um lugar que a letra Q não quer. Que a letra Q não quer identidade, sabe? Então, isso é contraditório. Né? Então, e a gente percebe, sim, que a gente vai ter que se rearticular, né? E os movimentos sociais como um todo precisam se dar as mãos, né? Porque assim, o movimento LGBT nos Estados Unidos ele surge
da parceria com o movimento negro. São os Panteras Negras que vão dar as bases para a organização do movimento LGBT nos Estados Unidos. A Marsha Johnson, que é uma travesti negra, a Silvia Rivera, que é uma travesti latino-americana, são as duas que dão o pontapé inicial para a estruturação do movimento LGBT nos Estados Unidos, mas elas ficam de fora quando esse movimento se organiza a partir da realidade dos homens gays brancos de classe média, assim, sabe? E o Malcolm X, né, que é uma liderança do movimento negro, quando ele ganha destaque no movimento negro, ele não pode dizer que ele é gay. Ele tem que se casar com uma mulher cis e vai adotar uma postura heteronormatizante, sabe? Então, quando a gente fala de Madame Satã não parece que ela não é importante para o movimento negro, para as pessoas negras, ela é importante para a bicharada, sabe? Então, essas fragmentações, elas tendem a enfraquecer as lutas. Por isso que, nesse momento, ou a gente se agarra, né, ou a gente se fode coletivamente. Né, e se fuder num mau sentido. Né, que fuder quando é gostoso, né, que é necessário, faz bem para a pele, né, mas não dessa forma que esse demônio está propondo. E olha só, o demônio, extremamente coitado do demônio, né, que ele não merece ser comparado com essa coisa. É LGBT. Por enquanto é LGBT. Né? Se você for utilizar num trabalho acadêmico, qualquer outra coisa, você precisa explicar a sua escolha, mas o movimento é LGBT, não existe outra sigla. Né? Porque tem lugar que, assim, eu fui analisar uma dissertação de mestrado, tinha 8 letrinhas. Eu falei, da onde, viado, que você arrumou tanta letra? Sabe? E do mais. Eu falei, quem que é esse mais? Sabe? Quem que é esse mais aí que a gente não sabe quem que é? Né? Porque tanto é que na ABGLT, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais, não tem bissexual na BGLT, porque não tem nenhum movimento, né, que reivindicou assento dentro da associação. Né? E a gente precisa trabalhar com os sujeitos que estão buscando esse espaço. Não estou dizendo que as pessoas bissexuais não existam, mas politicamente, dentro da BGLT, elas não se organizaram e não foram buscar uma representação. Enfim, então, a diferença é que eu sempre falo das travestis e das transexuais. As travestis são mais poderosas, né? Mas, enfim. Mentira. Não, travesti tem Y no nome. Mentira também. Assim, essa é outra coisa que eu quero pesquisar. Eu quero fazer um texto sobre os nomes das travestis, que tem época, gente, na década de 50, 70, tem Y, tem W, tem K, tem apóstrofo, tem os nomes mais surreais do mundo, né, que é aquela coisa de você se sentir empoderada. Mas, assim, a grosso modo, assim, a travesti, ela convive de uma forma totalmente tranquila com o genital do sexo masculino. Para a gente não é um problema. Né? Então, esse genital, ele não é um problema estético, não é um problema que causa desconforto, né, nas nossas relações afetivas, sexuais, enfim, né, essa anatomia, ela é um dado positivo. A gente convive com o nosso bigolim tranquilamente. Para algumas mulheres transexuais, e aí é que vem essa questão do conceito de mulher, né, o genital passa a ser um problema. Isso também não é regra geral, tá? Eu estou fazendo uma explanação assim mais sucinta, porque tem mulheres trans que convivem com o genital e não querem fazer um anel vagina. Mas, a grosso modo, as mulheres transexuais, elas não se sentem confortáveis com esse genital, elas querem construir uma anel vagina, e daí que vem o conceito de mulher trans. Né? Então, e a gente tem histórias muito violentas de mulheres que tentaram se mutilar, porque elas não conseguiam tocar nessa coisa. Tem uma menina lá em Curitiba, ela já é uma senhora, e ela teve problema de saúde porque ela não fazia a higienização do genital, porque ela dizia que não era dela. Né? E o médico explicou para ela, teve que fazer tratamento psiquiátrico e tudo mais, que se ela perdesse o órgão genital, ela não podia fazer a cirurgia de readequação genital. Ela não podia construir uma neovagina se ela perdesse, se ela ficasse mutilada. Tem uma outra, né, eu vou falar o nome dela porque ela colocou isso num documentário, né, a Maite Schneider. Ela chegou ao ponto de comprar bisturi, comprou anestesia de dentista e tentou extirpar os próprios testículos, né, num momento de desespero, assim, sabe? Ela quase morreu, ela passou por muitas cirurgias para poder conseguir chegar no corpo que ela gostaria de ter. Né? No interior do Paraná, uma outra professora, ela amarrou,
né, um fio de, assim, de algodão, um fio de crochê, né, no órgão genital dela para necrosar, para poder acelerar o processo de retirada. Ela ficou quase um dia todo com aquele fio amarrado no órgão dela. E aí, quando no final do dia ela começou a passar mal, né, que não circulava e tudo mais, ela foi levada para o pronto-socorro. E o médico não conseguia saber a origem do problema. E foi depois de muita insistência que ela comentou, né, o que ela estava fazendo, que ela precisava acelerar o processo cirúrgico e também assim em nome desse padrão de corpo. E aí entra naquilo que a Ruana estava há pouco, né, que existem modelos de corpo, de corpos que são impostos, né, inclusive dentro desse próprio universo de travesti e transexuais. Se você não coloca peito, você não é travesti. Se você não coloca bunda, você não é travesti. Se você não faz isso, você não é aquilo, sabe? Então existe sempre uma imposição de construção corporal que vai reafirmar ou não a sua identidade, né? Mas assim, socialmente, nós temos uma construção corporal muito próxima, né? Raramente a gente consegue identificar quem é travesti e quem é trans somente no olhar, né? As pessoas vão se definir. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti, e eu, particularmente, aciono a categoria travesti por tudo aquilo de nocivo que a categoria travesti ainda carrega, todos os estigmas que a travestilidade traz. Quando eu falo que eu sou travesti, tem pessoa que escuta puta, vagabunda, piranha, assaltante, marginal, perigosa e o escambau a quatro. Então, me mover da margem para o centro é um ato político, é um ato de resistência, e eu trago comigo todos esses marcadores, né? E para uma pessoa falar, doutora travesti, meu amor, adoro, sabe? E é um problema para muita gente, porque, inclusive, na capa do meu livro, a professora que escreveu, né, o texto da capa do livro, ela colocou como mulher trans. E eu fiquei louquíssima quando eu vi aquilo. Eu falei, eu não sou uma mulher trans, eu sou uma travesti, com todo respeito às minhas amigas que se colocam como mulher trans, mas a questão da travestilidade, para mim, ela é emblemática, ela é fundamental, né? Então, a grosso modo, são essas as diferenças, né, que aparecem, mas não é regra, tá? Isso não quer dizer que uma travesti não possa construir uma neovagina também. Feminismo correto? Sim. Quando vem um homem me explicar qual é o feminismo correto e que esse feminismo que tu segue não é o feminismo bom, adequado e bababá, eu fico puta. Então, eu queria perguntar, assim, porque eu realmente não entendo qual é o lance do pessoal negar que a civilização egípcia faz parte da África. Eu queria entender, eu sou das exatas, me perdoem, entender se é a questão de negar que ciência e tecnologia de ponta para aquela época poderia ser desenvolvida por negros. É isso que eu estou querendo entender. É bem isso, porque essa é a questão, porque assim, é mais fácil para uma pessoa acreditar que as pirâmides foram construídas por extraterrestre do que por pessoas negras, sabe? E aí quando quando eu aprendia que o Rio Nilo ele alagava, né, inundava toda a região, e quando o rio abaixava, os egípcios iam lá e plantavam, né, e beleza, assim, a coisa mais simples do mundo. Não havia um raciocínio lógico nesse processo todo, né? E aí eu cresci acreditando nisso. Nossa, é só isso, vai lá, alaga, planta e pronto, né? E aí como que eles calculam o período de plantar, sabe o que eles vão plantar e tudo mais. E aí depois, quando a gente começa a pesquisar a cultura africana, a gente descobre que tem o tal do nilômetro, né, que eles vão medindo, né, o processo de alagamento, quanto tempo, né, vai demorando para alagar, qual a profundidade daquela água, enfim, quanto tempo aquela terra vai ficar úmida, o que eles podem plantar naquela região, qual que é o tipo de grão, enfim, tem toda uma questão matemática, sabe, tem toda uma questão de ciência por detrás desse processo todo, e que a gente não consegue, e que a gente não é ensinado, a gente não é ensinada. E a gente aprende realmente que se tem alguma coisa boa no Egito é porque eles tiveram contato com alguma cultura superior, e não o contrário, né? Quando os ingleses levam a cesariana para a Europa, que eles vão aprender a cesariana com os africanos,
eles não fazem questão de explicar que eles foram aprender lá em África. Né? Da mesma forma que os filósofos gregos também não contam que eles foram estudar na Etiópia. Né? A primeira tese de doutorado no Brasil discutindo filosofia africana, ela foi defendida agora recentemente em Curitiba por um menino negro. Aí eu falo, Curitiba é uma cidade virada no Saci, né, respeitando o Saci, mas aquela universidade produz algumas coisas que é fora da casinha, sabe? Vai formar a primeira travesti negra doutora do país. A universidade está com a doutoranda mais idosa do país, uma doutoranda de 76 anos, uma mulher negra, Yalorixá, que está discutindo candomblé, sabe? E a gente consegue mover algumas estruturas, mas quando o Tiago veio com essa proposta de filosofia africana, mas filosofia africana não existe, filosofia na Grécia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele vai buscar, né, teóricos muito importantes para dizer, não, eu posso fazer uma tese, né, de doutorado com esse recorte. E consegue montar uma banca de avaliação com filósofos pretos, sabe, brasileiros. E foi assim, aquela universidade quase veio abaixo. Quando chega aquela negraiada dentro da faculdade de filosofia, para um doutorando negro defender uma tese, né, sobre filosofia africana. Sabe? Então, assim, ainda é muito difícil para a academia respeitar isso. Né? Quando o Ivan Van Sertima, do México, ele afirma que quem chegou primeiro nas Américas foram os africanos e não os europeus, o pessoal vai à loucura. E aí ele consegue localizar no México os guanins, que são pontas de flechas, né, de uma liga metálica que tem produzido pelos núbios. Ele encontra a mesma liga metálica, a mesma ponta de flecha, com o mesmo nome. Como é que lá na região do Egito, governada pelos núbios, tinha o guanim, como é que está esse guanim lá no México? Aí ele encontra uma infinidade de cabeças de 4 metros de tamanho, esculpidas em pedras, retratando soldados núbios. Como que essas cabeças foram parar lá no México? Elas foram construídas lá no México. E aí ele consegue traduzir, né, uma espécie de Bíblia, né, dos astecas, né, o Papovul, dizendo que, no determinado período do século XIII, desembarcou no litoral um homem de pele escura vestindo branco, né, desembarcando de um navio, sabe? E assim, todos esses dados que o Ivan Van Sertima ele coleta não serve para provar que os africanos estavam ali. Né? O próprio Colombo vai dizer que ele encontrou pessoas de pele escura vivendo entre os indígenas, mas nada disso tem validade, porque existe uma academia eurocêntrica, branca, conservadora, para tentar desqualificar e desmerecer isso. É o mesmo que está acontecendo com a Niede Guidon, quando ela afirma que que a população americana, né, ela sobe da América do Sul para a América do Norte, não um movimento contrário. Ah, mas essas fogueiras que você achou foram provocadas por raio. Aí no mesmo lugar tem 50 fogueiras, né? Cai 50 raios todo dia no mesmo lugar, sabe? Então são essas coisas que vão acontecendo com o Egito. Então eu falo, o Egito não é africano, o Egito é cultura mediterrânea, sabe? Aí a gente fala, apaga isso que eu vou falar também, tá? Aí quando a gente fala para a pessoa enfia o dedo no cu e rasga, a gente é grosseira, né? Então, pelo amor, né? Ivan Van Sertima. Né? Aí qualquer coisa você me manda e-mail que eu te mando as referências, assim, sabe? Que são as esculturas Omelka que ele analisa, né? Que são cabeças de soldados núbios, né? Que é bem legal também estudar as rainhas Candace, né? Que são as rainhas que governam o Egito durante 600 anos, né? Que são as candaceiras. Que essas mulheres vão para a guerra, essas mulheres são lideranças políticas, não são só lideranças, elas são lideranças militares, não são só lideranças políticas. A rainha Manirenas é a rainha de um olho só, ela perde um olho durante uma guerra, e a representação delas foge um pouquinho desse padrão estético, muitas são bem gordinhas, baixinhas, entroncadas, e muito bafo essas mulheres. Eu queria provocar a Meg, assim, sei que a gente está explorando, está pegando um tempo dobrado, mas nessa situação de excepcionalidade, né, sendo a
primeira travesti negra, doutora, professora de uma universidade, primeiro a questão das lutas para a ocupação desses espaços e se configurar como uma referência, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa importância para os estudantes que estão na universidade ou que pretendem acessar, como é o caso aqui da nossa, né? E como é que a gente pode contribuir com esse ativismo que é preciso ser feito também dentro das instituições por nós, negros e travestis e indígenas, lésbicas. A minha ocupação é uma ocupação política, assim, eu não abro mão desse lugar, né? Hoje eu vim de rasteirinha e tudo mais, mas eu não dou aula de rasteirinha, eu dou aula de salto alto. Eu não sou baixinha, já sou grande, eu quero que as pessoas me vejam do outro lado da rua, sabe? Que as pessoas saibam que a travesti está chegando, e está chegando fazendo barulho, tocando terror, tocando foda-se. Tem professora que não me cumprimenta, sabe? E eu tô cagando para elas, sabe? Porque aquele espaço eu conquistei. E é fundamental que a gente se coloque como, sim, uma ocupação política, como referência, sim, né? Porque, assim, o semestre passado, eu tinha uma turma com 97 estudantes, uma turma gigantesca, 3 turmas de licenciatura, eu dou aula de didática, né? Assim, quando eu fui para a primeira aula, né, que eu fui pegar a chave da sala, aí fala, não, você vai dar aula no auditório. Eu falei, eu não vou dar aula no auditório, porque sabe, os alunos vão ficar tudo lá no fundo da sala, ninguém vai ouvir. Aí a menina falou, não, pega a tua chave e vai para o teu auditório. Cheguei lá, tinha 75 pessoas. Né? Aí tinha um grupo de meninas falando, prof, a gente não conseguiu matrícula ainda com a senhora, mas a gente vai fazer aula aqui com a senhora, com ou sem matrícula. Depois a senhora se vire para poder repassar as notas para quem a gente tiver matriculado. Então, assim, essa movimentação que tem acontecido, né, revela essa necessidade das pessoas terem espelhos. Sabe? Então, assim, eu tenho uma quantidade muito grande de meninos gays, de bichas afeminadas, de meninas lésbicas que pedem transferência para terem aula comigo. Sabe? Porque, assim, e os temas que eles vêm trazendo, eles são temas que eles não teriam condições de discutir com outras professoras e com outros professores. Então, às vezes eu estou caindo pelas tabelas, eu falei para você que eu estava meio fora da casinha, né, que ser a primeira travesti, ser a única travesti negra, doutora, professora universitária no país, e isso tem me exigido muita coisa, né, eu tenho viajado muito. E aí teve uma professora lá no departamento que veio conversar comigo e falou, mas você tem que parar um pouco, você viaja muito, você vai... Eu falei, tá, você é uma mulher negra, cis, hétero, se você diz não, se você não viaja, provavelmente a instituição consegue colocar uma mulher negra para te substituir. Agora, se eu não vou, quem é que vai me substituir? Quem é que vai falar no meu lugar? Né? A semana retrasada eu estava em Londrina, lá no norte do Paraná, e tinha uma mesa sobre transexualidade e educação. E não tinha nenhuma pessoa trans na mesa. Aquilo eu fiquei, nossa, eu virei o cão chupando manga do lado avesso. Eu fiquei muito brava, sabe? Não tanto pela ausência de travestis transexuais na mesa, que já é um problema, mas a forma como o debate ele foi conduzido. Né? A gente foi tratada como se a gente fosse as pessoas mais pobre coitada do mundo, como se a gente não conseguisse falar por nós mesmas, assim, sabe? Uma mesa extremamente linear, onde todas as demandas foram iguais, né? E assim, quando abriu para debate, eu me posicionei, eu fiz uma crítica bastante incisiva, como você propõe também, que a gente não pode se calar. Esse momento a gente tem que, assim, sabe, quando a J. Mombassa, que é uma bicha preta, né, ela problematiza o lugar de fala, e ela diz, quando a gente convida um homem branco, cis, euro, a repensar a sua fala antes de abrir a boca, nós estamos, sim, reivindicando uma existência na sua plenitude. Né? Nós não estamos pedindo para o cara não falar, mas que ele repense e ele reveja o seu lugar de privilégio, inclusive. Quem inventa o lugar de fala não somos nós. Né? E aí, quando eu me posicionei e questionei, sabe, a organização do evento e tudo mais, e assim, teve uma professora que ficou ofendidíssima, passou por mim como se fosse um trator, sabe? E porque ela advoga o direito de falar por todo mundo, sabe? Para ela não é um problema não ter pessoas trans na mesa, assim, sabe? Para ela é extremamente natural. E aí depois foi o questionamento que a gente fez depois. Se eu não estivesse ali, quem é que teria propriedade para questionar essa mesa?
sabe? Então, são essas questões, sabe? Então, a gente precisa se mover dentro de uma postura política, sabe? E, assim, e tendo essa responsabilidade, assim, sabe? E porque depois que eu defendi o doutorado, eu tinha uma expectativa, assim, aconteceu essa febre toda, assim, o pessoal está muito empolgado porque a travesti preta defendeu o doutorado, daqui a pouco me esquece e eu vou continuar a minha vidinha e beleza. Só que não foi isso que aconteceu. Desde que eu defendi o doutorado, em 2017, no início de 2017, eu tenho viajado muito, tenho produzido bastante, né? Os convites, inclusive, para escrever, apareceram muitos, né? E a resposta de meninas trans tem sido muito potente, muito importante para mim. Elas me procuram pelas redes sociais para dizer, olha, eu estou voltando para a escola, eu estou estudando. Ontem mesmo, uma menina de Maringá, ela me mandou uma mensagem, ela falou, olha, eu consegui ter uma nota boa no Enseja, agora vou pensar no meu ingresso para a universidade, e você foi a pessoa que me convenceu a voltar a estudar. Né? Em Ponta Grossa, também no Paraná, eu fui fazer uma fala na Universidade Estadual e o grupo de gênero que me convidou fez uma propaganda, que aí também a rádio, a rádio, a televisão da universidade, enfim, fez uma divulgação muito intensa. E uma menina, uma travesti lá da cidade, ela não acreditava que tinha uma travesti doutora, ela não acreditava, ela foi lá para ver, sabe, para conferir se isso era de verdade, porque ela estava terminando o EJA, aí a professora dela falou, vamos lá, fulana, que você precisa, né? E ela falou, mas como assim, uma doutora e tal? E ela ficou no fundo do auditório, ela não conversou comigo naquele dia. Aí no outro dia ela me mandou mensagem no Facebook, ela falou que ela só fazia chorar, né, durante a minha fala, porque ela falou assim, eu consegui me ver em algum lugar, eu consegui me ver, né, dentro da universidade, coisa que eu não conseguia, né, mesmo as professoras, mesmo os professores dizendo que eu podia, né, fazer um vestibular, mas eu não me via naquele lugar. E ela trabalha como diarista, e assim tem uma coisa que eu não esqueço, ela falou, olha, enquanto eu precisar varrer o chão para poder estudar, eu vou varrer o chão, mas ainda eu quero estar lá naquele lugar que você estava, dando palestra, e eu também quero ser uma doutora, sabe? Isso é muito, muito potente, sabe? Porque para as pessoas que não são sujeitas, isso não diz quase nada, né? Antes de entrar aqui para a sala, que estava tendo uma performance eu não lembro o nome do menino que estava fazendo uma performance ali fora, e ele trazendo todas as violências que incidem sobre os meninos afeminados, sobre os viados, sobre os gays e tudo mais, sabe? Então, assim, para mim, aquilo é muito presente, assim, sabe? Porque foi aquilo que eu vivenciei na minha adolescência, na escola, na rua e tudo mais, né? E muitas vezes, quando a gente traz essas questões para o debate, né, uma encenação daquela para muitas pessoas, mas isso é uma provocação, isso é imoral, isso é indecente, tem muito palavrão, tem não sei o quê, mas é isso que acontece todos os dias, né? E umas coisas que as pessoas não se dão conta. O racismo que incide sobre uma criança negra é o mesmo racismo que incide sobre uma pessoa adulta. A mesma LGBTfobia que incide sobre uma pessoa LGBT é o mesmo que incide sobre a pessoa adulta e incide sobre a criança. A sociedade normalizadora, ela não tem pena da gente, sabe? A criança pequena vai ser chamada de macaca, vai ser chamada de viado, vai ser chamada de baitola, vai ser chamada de pudim de piche, de todos os xingamentos como se ela fosse uma pessoa adulta. E por isso que é emblemático ocupar esse lugar, e ocupar esse lugar assim de uma forma consistente, porque é aquilo que a gente conversou antes de vir para cá. Quando uma de nós falha, a nossa falha respinga em todas as outras. Quando a gente faz uma bobagem, quando a gente faz uma cagada, a nossa cagada é utilizada para justificar, né, uma porta que se fecha para outra. E isso acontece com as pessoas negras como um todo, né? Quando uma pessoa negra falha, todas as outras pessoas estão falhando. Quando a gente consegue acessar esse lugar, não é porque nós tivemos o respaldo da comunidade negra, da comunidade LGBT. A gente acessou esse lugar porque a gente se esforçou bastante. Viu como se você se esforçar bastante você consegue? Aí vem o discurso da meritocracia, sabe? Então, por isso que a gente tem uma série de questões, né, que são muito particularizadas e a gente precisa ter esse comprometimento. Sabe? Eu posso estar caindo nas tabelas, eu posso estar um caco, mas eu sempre falo, eu não choro em determinados lugares, eu não dou o braço a torcer,
eu me mantenho assim firme, né? E dentro da universidade eu falo, para algumas pessoas eu me abaixo para cumprimentar, agora outras pessoas têm que olhar para cima, porque esse lugar que eu conquistei, meu bem, não foi porque elas permitiram, porque elas eram um dos obstáculos que eu tive que passar por cima, né? Obrigada, Meg. Eu acho que a questão assim que te provoquei também é um pouco baseada na experiência que a gente tem tido aqui, né? E no ano passado, pelo NEAB, a gente abriu um edital de iniciação científica para alunos cotistas, preferencialmente, compondo um grupo de professores orientadores ou técnicos possíveis orientadores, né? Para trabalhos, para acolher os temas que esses alunos quisessem trabalhar, né? E a maior dificuldade que a gente teve foi em trabalhos que estavam juntando a questão de raça, gênero e sexualidade, por falta destas referências, né? E mais as referências negras a gente encontrava, mas as referências que tratassem das questões de gênero e sexualidade não. Então foi um movimento interessante, porque nenhum daqueles alunos eles ficariam sem esta orientação, mesmo que a gente tivesse que buscar fora da universidade, né? Então fizemos uma ginástica, né? Um contorcionismo para poder contemplar essas intenções. Então acho que quando fiz a questão para ti, a provocação e falando desse ativismo, que eu acho que vem junto com a nossa ação docente, a nossa ação técnica, a nossa ação institucional, no caso desses avanços, né? No acesso desses públicos, né? Então, acho que a gente precisa estimular cada vez mais os trabalhos por esses sujeitos de fala, né, em que não tenham mais porta-vozes, né, porque a escolha dessas questões ela estava diretamente relacionada com as suas identidades, né, e que normalmente não se consegue avançar no campo da pesquisa por falta desse espaço de referência teórica e referência identitária dentro da universidade. Mas eu acho que nós estamos avançando. Obrigada. Mais alguém queria fazer alguma questão? Não? Então, eu vou me permitir encerrar, né? A Meg gentilmente se desdobrou para ocupar o espaço, né, em que a gente teria também a fala do professor dos Anjos. E eu queria agradecer muitíssimo pela generosidade da partilha, né? Ciência é isso também, é a capacidade de, né, partilhar e permitir para a gente acessar saberes que não são possíveis de serem acessados, né? Então, sim, essa presença, esse lugar identitário que nós aqui na universidade ainda não dispomos, é fundamental te ouvir a partir da tua presença e não só dos teus textos, né? Então, é muito bom poder viver esses momentos. Eu queria encerrar dizendo que o nosso ciclo, né, de debates ele continua, ele tem mais um encontro, né, César, no mês de dezembro. É um ciclo que vem sendo longo, ele vem desde o início do ano, e que se dispôs a trazer essa interface da discussão dos direitos humanos com tantas temáticas necessárias e urgentes. E neste ano e neste momento que a gente está vivendo, a importância da existência preciosa desse ciclo, ela é uma alegria para a nossa faculdade. Queria dizer que é uma alegria ter recebido todos vocês, dizer que a gente espera que vocês retornem, né, para a conferência de dezembro, que vai acontecer no dia 6 de dezembro, aqui nesta sala, né? O horário é 18 horas, a gente sempre começa atrasadinho, porque, enfim, né, a gente está no mundo do trabalho. Então, direitos humanos, cenário e perspectivas em um Brasil exposto. A Maria do Rosário, deputada federal, o Paulo Carbonari, do IFIB, do MDH do Rio Grande do Sul, e a Giancarla Bruneto, nossa Giancarla aqui da URGS. A mediadora vai ser a professora Jane Felipe, e a coordenação do professor Fernando Seffner e da Rita Querida. Então, muito obrigada, boa noite, que essas reflexões fermentem dentro da gente. Muito obrigada.